levantando-se, pois, de manhã Jerubaal, o qual é Gideão, e todo aquele povo que estava com ele, assentaram o acampamento junto à fonte de Arode, e tinham o acampamento dos midianitas ao norte, da outra parte do morro de Moré, no vale. E o Senhor disse a Gideão: o povo que está contigo é muito para que eu dê aos midianitas em sua mão, para que não se glorie Israel contra mim, dizendo: minha mão me salvou. Faze, pois, agora pregoar, que o ouça o povo, dizendo: o que teme e se estremece, madrugue e volte-se desde o monte de Gileade. E voltaram dos do povo 22.000, e restaram 10.000. E o Senhor disse a Gideão: ainda é muito povo, leva-os às águas, e ali eu te provarei. E do que eu te disser, vá este contigo, vá contigo, mas de qualquer um que eu te disser, este não vá contigo, o tal não vá. Então levou o povo às águas, e o Senhor disse a Gideão: qualquer um que lamber as águas com sua língua como lambe o cão, aquele porás à parte, também qualquer um que se dobrar sobre seus joelhos para beber. E foi o número dos que lamberam as águas, achegando-a com a mão à boca, 300 homens. E todo aquele resto do povo se dobrou sobre seus joelhos para beber as águas. Então o Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água vos salvarei, e entregarei aos midianitas em tuas mãos, e se vá toda a gente cada um a seu lugar. E tomada a provisão para o povo em suas mãos, e suas trombetas, enviou a todos os israelitas cada um a sua tenda, e manteve aqueles 300 homens, e tinha o campo de Midian abaixo no vale. E aconteceu que aquela noite o Senhor lhe disse: levanta-te, e desce ao acampamento, porque eu o entreguei em tuas mãos. E se tens temor de descer, baixa tu com Pura, teu criado, ao acampamento, e ouvirás o que falam, e então tuas mãos se esforçarão, e descerás ao acampamento. E ele desceu com Pura seu criado ao princípio da gente armada que estava no acampamento. E Midian, e Amaleque, e todos os orientais, estavam estendidos no vale como gafanhotos em multidão, e seus camelos eram inúmeros, como a areia que está à beira do mar em multidão. E logo que chegou Gideão, eis que um homem estava contando a seu companheiro um sonho, dizendo: eis que eu sonhei um sonho, que vi um pão de cevada que rodava até o acampamento de Midian, e chegava às tendas, e as feria de tal maneira que caíam, e as virava de cima a baixo, e as tendas caíam. E seu companheiro respondeu, e disse: isto não é outra coisa a não ser a espada de Gideão filho de Joás, homem de Israel. Deus entregou em suas mãos aos midianitas com todo o acampamento. E quando Gideão ouviu a história do sonho e sua interpretação, adorou, e voltado ao acampamento de Israel, disse: levantai-vos, que o Senhor entregou o acampamento de Midian em vossas mãos. E repartindo os 300 homens em 3 esquadrões, deu a cada um deles trombetas em suas mãos, e cântaros vazios com tochas ardendo dentro dos cântaros. E disse-lhes: olhai a mim, e fazei como eu fizer. Eis que quando eu chegar ao princípio do acampamento, como eu fizer, assim fareis vós. Eu tocarei a trombeta e todos os que estiverem comigo, e vós tocareis então as trombetas ao redor de todo aquele campo, e direis: pelo Senhor e Gideão. Chegou, pois, Gideão, e os 100 homens que levava consigo, ao princípio do acampamento, à entrada da vigília do meio, quando acabavam de renovar as sentinelas, e tocaram as trombetas, e quebraram os cântaros que levavam em suas mãos. E os 3 esquadrões tocaram as trombetas, e quebrando os cântaros tomaram nas mãos esquerdas as tochas, e nas direitas as trombetas com que tocavam, e deram grito: a espada do Senhor e de Gideão. E estiveram em seus lugares em derredor do acampamento, e todo aquele acampamento foi alvoroçado, e fugiram gritando. Mas os 300 tocavam as trombetas, e o Senhor pôs a espada de cada um contra seu companheiro em todo aquele acampamento. E o exército fugiu até Bet-Sita, até Zererá, e até o termo de Abel-Meolá em Tabate. E juntando-se os de Israel, de Naftali, e de Asser, e de todo Manassés, seguiram aos midianitas. Gideão também enviou mensageiros a todo aquele monte de Efraim, dizendo: descei ao encontro dos midianitas, e tomai-lhes as águas até Bet-Bara e o Jordão. E juntos todos os homens de Efraim tomaram as águas de Bet-Bara e o Jordão, e tomaram 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb, e mataram a Oreb na penha de Oreb, e a Zeeb o mataram no lagar de Zeeb. E depois que seguiram aos midianitas, trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão da outra parte do Jordão. E os de Efraim lhe disseram: que é isto que fizeste conosco, não chamando-nos quando ias à guerra contra Midian? E reclamaram dele fortemente, aos quais ele respondeu: que fiz eu agora como vós? Não são as sobras das uvas de Efraim melhor que a vindima de Abiezer? Deus entregou em vossas mãos a Oreb e a Zeeb, príncipes de Midian, e que pude eu fazer como vós? Então a ira deles contra ele se aplacou, logo que ele falou esta palavra. E veio Gideão ao Jordão para passar, ele e os 300 homens que trazia consigo, cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos de Sucote: eu vos rogo que deis a gente que me segue alguns bocados de pão, porque estão cansados, e eu persigo a Zeba e a Zalmuna, reis de Midian. E os principais de Sucote responderam: está já a mão de Zeba e Zalmuna em tua mão, para que havemos nós de dar pão a teu exército? E Gideão disse: pois quando o Senhor entregar em minha mão a Zeba e a Zalmuna, eu trilharei vossa carne com espinhos e abrolhos do deserto. E dali subiu a Peniel, e falou-lhes as mesmas palavras. E os de Peniel lhe responderam como haviam respondido os de Sucote. E ele falou também aos de Peniel, dizendo: quando eu voltar em paz, derrubarei esta torre. E Zeba e Zalmuna estavam em Carcor, e com ele seu exército de 15.000 homens. Todos os que haviam restado de todo aquele acampamento dos orientais e os mortos haviam sido 120.000 homens que tiravam espada. E subindo Gideão até os que habitavam em tendas, a parte oriental de Noba e de Jogbiá, feriu o acampamento, porque estava o exército desprevenido. E fugindo Zeba e Zalmuna, ele seguiu, e tomados os 2 reis de Midian, Zeba e Zalmuna, espantou a todo aquele exército. E
Gideão filho de Joás voltou da batalha antes que o sol subisse, e tomou um jovem dos de Sucote, e perguntando-lhe, ele lhe deu por escrito os principais de Sucote e seus anciãos, 77 homens. E entrando aos de Sucote, disse, eis aqui a Zeba e a Zalmuna, sobre os quais me escarnecestes, dizendo, está já a mão de Zeba e de Zalmuna em tua mão, para que demos nós pão a teus homens cansados. E tomou aos anciãos da cidade, e espinhos e abrolhos do deserto, e castigou com eles aos de Sucote. Também derrubou a torre de Peniel, e matou aos da cidade. E Pilatos, convocando aos chefes dos sacerdotes, aos líderes e ao povo, disse-lhes, vós me trouxestes a este homem, como que perverte o povo, e eis que eu, examinando-o em vossa presença, nenhuma culpa eu acho neste homem, das de que o acusais, nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Então eu o castigarei, e depois o soltarei. E ele tinha de soltar-lhes alguém durante a festa. Porém todos clamavam juntos, dizendo, tirai-o daqui, e soltai Barrabás para nós, o qual por uma rebelião feita na cidade, e por uma morte, tinha sido lançado na prisão. Pilatos falou-lhes então outra vez, querendo soltar Jesus, mas eles clamavam, dizendo, crucifica-o, crucifica-o, e ele lhes disse a terceira vez, pois que mal este fez, nenhuma culpa de morte nele eu achei, então eu o castigarei, e depois o soltarei. Mas eles continuavam, com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e seus gritos, e os dos chefes dos sacerdotes, prevaleceram. Então Pilatos julgou que se fizesse o que pediam, e soltou-lhes ao que fora lançado na prisão por uma rebelião e uma morte, que era o que pediam, porém a Jesus lhes entregou a sua vontade. E enquanto o levavam, tomaram a um Simão Cireneu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse atrás de Jesus. E seguia uma grande multidão do povo, e de mulheres, as quais também ficavam desconsoladas, e lamentavam por ele. E Jesus, virando-se para elas, disse, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, mas chorai por vós mesmas, e por vossos filhos. Porque eis que vem dias em que dirão, bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não deram à luz, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes, cai sobre nós, e aos morros, nos cubra. Porque, se fazem isto à árvore verde, o que se fará com a árvore seca? E também levaram outros dois, que eram malfeitores, para matar com ele. E quando chegaram ao lugar, chamado a Caveira, o crucificaram ali, e aos malfeitores, um à direita, e outro à esquerda. E Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E, repartindo suas roupas, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e os líderes também zombavam com eles, dizendo, salvou a outros, salve agora a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. E os soldados também escarneciam dele, aproximando-se dele, e mostrando-lhe vinagre, e dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. E também estava acima dele um título escrito com letras gregas, romanas e hebraicas, este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados o insultava, dizendo, se tu és o Cristo, salva a ti mesmo, e a nós. Porém o outro, respondendo, repreendia-o, dizendo, tu ainda não temes a Deus, mesmo estando na mesma condenação? E nós realmente estamos sendo punidos justamente, porque estamos recebendo de volta merecidamente por aquilo que praticamos. Mas este nada fez de errado. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim, quando chegares em teu reino. E Jesus lhe disse, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. O Senhor reina, que a terra se encha de alegria. Alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão há ao redor dele. Justiça e juízo são a base de seu trono. Fogo vai adiante dele, que inflama seus adversários ao redor. Seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra os vê e treme. Os montes se derretem como cera na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam sua justiça, e todos os povos veem sua glória. Sejam envergonhados todos os que servem a imagens, e os que se orgulham de ídolos. Prostrai-vos diante dele todos os deuses. Sião ouviu, e se alegrou, e as filhas de Judá tiveram muita alegria, por causa de teus juízos, Senhor, pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra, tu és muito mais elevado que todos os deuses. Vós que amais ao Senhor, odiai o mal, ele guarda a alma de seus santos, e os resgata da mão dos perversos. A luz é semeada para o justo, e a alegria para os corretos de coração. Vós justos, alegrai-vos no Senhor, e agradecei em memória de sua santidade. Cantai ao Senhor uma canção nova, porque ele fez maravilhas, sua mão direita e seu santo braço lhe fez ter a salvação. O Senhor fez ser conhecida a sua salvação, perante os olhos das nações ele mostrou sua justiça. Ele se lembrou de sua bondade e de sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação de nosso Deus. Gritai de alegria ao Senhor, toda a terra, clamai, cantai alegres, e tocai salmos. Tocai ao Senhor com harpa, e com a voz da música, com trombetas, e som de cornetas. Clamai alegremente diante do Rei Senhor. Faça barulho o mar com sua plenitude, o mundo com os que nele habitam. Que os rios batam palmas, que as montanhas juntamente se alegrem, diante do Senhor, porque ele vem para julgar a terra. Ele julgará o mundo com justiça, e aos povos de forma correta. Afasta-te do homem tolo, porque nele não encontrarás lábios inteligentes. A sabedoria do prudente é entender seu caminho, mas a loucura dos tolos é engano.